Empolgados para essa sexta com história, o nosso sextou de hoje, né? Hoje a internet está boa, a internet não caiu nenhuma vez durante o dia, não será na aula de vocês que ela vai dar trabalho. Avisando que hoje é a nossa aula 9. Está todo mundo me ouvindo? Ok, Sim. professora. Sim. Certo. Hoje é a nossa aula 9 e falta apenas 5 aulas para terminarmos o conteúdo. Então, a partir de agora, eu vou priorizar os conteúdos que estão mais cotados para cair no Enem, certo? Para estar lá na prova do Enem. E um desses assuntos, já que estamos estudando ali o período da ascensão da burguesia, do capitalismo, a chegada dos portugueses no Brasil, o desenvolvimento da colônia. Então, nesse contexto, na Europa, a partir de 1789, está acontecendo a Revolução Francesa, certo? Será a nossa aula de hoje. E já puxo um pedaço de outra aula também, que é o primeiro período napoleônico. Napoleão ficou no poder depois da Revolução Francesa, e aí eu já vou começar também com o início do período napoleônico, que é muito importante para entender depois por que é que a família real portuguesa resolveu vir morar no Brasil. Brasil que era uma mera colônia, mas eles saíram de Portugal e vieram para o Brasil. Então, para entender isso, a gente vai ter que entender também o governo de Napoleão Bonaparte, certo? Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Pronto, vamos lá. Pessoal, a Revolução Francesa, ela está dentro do chamado revoluções burguesas. A gente já vinha estudando que depois da Idade Média vai crescendo ali uma classe social mais ligada ao comércio, mais ligada à venda, né, de produtos, ao acúmulo de dinheiro, etc., que é a burguesia. Oi? Alguém falou? Boa noite. Foi Messias? Boa noite, Messias. Então, vamos lá. Então, nas aulas anteriores, logo após a Idade Média, nós vimos que tem uma nova classe que está crescendo, que é a burguesia. E a burguesia vai começar a querer ter mais espaço, a querer dar mais opinião política, participar mais da sociedade, não só da economia. Então, dentro dessa conjuntura da crescente burguesia, da luta dela por participação política, é o chamado período das revoluções burguesas. Quais são as revoluções burguesas, professora? As principais são a independência dos Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, a Revolução Industrial, na Inglaterra também, também a formação do parlamento inglês e a Revolução Francesa, que é o nosso assunto de hoje, certo? Só para vocês entenderem, a França, quando teve a Revolução Francesa, no ano de 1789, que significa que era o século XVIII, quando teve a Revolução Francesa, a França ela ainda tinha muitas características do período medieval no campo. Então, as relações dos camponeses com os donos da terra era muito parecido com aquele período que a gente estudou lá atrás, que foi o período medieval. Então, as relações eram
Era aquelas relações ali como se fosse um feudo. Então, os camponeses ainda tinham a condição de servos dos donos da terra, e nas grandes cidades, principalmente na capital, a França ela ainda estava desenvolvendo muito lentamente a industrialização, enquanto que a Inglaterra já estava avançando, a França desenvolvia lentamente a industrialização. Na questão política, a França era uma monarquia absolutista, e a gente estudou o absolutismo aqui também, na, acho na aula 5, se eu não me engano, na aula 6. Estudamos o absolutismo, que era nada mais, nada menos do que ter o rei como um governante absoluto. Ele que ditava as leis, ele aprovava, ele não aprovava, né? Dali se criou um corpo de funcionários que era a própria nobreza, né? O clero participava das questões políticas, o clero é a igreja, né? A igreja, os membros da igreja participavam das questões políticas. Então, na França, a sociedade era assim, ela estava dividida em 3 estamentos, em 3 classes. O primeiro estado, que era ligado à igreja, era o clero, estava no topo da pirâmide social. Abaixo vinha o segundo estado, que era a nobreza. Primeiro e segundo estado gozava de privilégios, terras, cargos, tinha prestígio social, não precisava pagar impostos. Já o terceiro estado, que era a maioria da população, era composta pela burguesia, pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos e todo tipo de trabalhador. Era um terceiro estado, certo? Aqui tem o nome sans-culottes. Sans-culottes era exatamente aqueles trabalhadores que não se vestiam iguais aos nobres. Os nobres se vestiam com aquelas calças que ia até o joelho, colocava aquela meia grande, branca, e os camponeses não se vestiam assim. Camponeses e trabalhadores, no geral, se vestiam com calças mais compridas. Então, eram chamados de sans-culottes. Então, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, todos eles faziam parte do terceiro estado, certo? O rei, nessa época que a gente está estudando, que vai começar a Revolução, era Luís XVI. Luís XVI era tataraneto do rei que eu cheguei a mencionar em outra aula, do rei que se chamava o Rei Sol, o rei absoluto, que era Luís XIV. Então, Luís XVI governava igual o tataravô dele, da mesma forma, ou seja, absoluto. E ele concedia muitos privilégios ao primeiro e ao segundo estado. Porém, a França se envolvia bastante em guerras, principalmente com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a arqui-inimiga da França nessa época. Desde o fim ali da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, França e Inglaterra elas estão sempre brigando por questões políticas. Ali na Idade Média teve a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, depois teve outras guerras, e a França também contribuiu para que os Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, se tornasse independente da Inglaterra. Então, tudo isso era muito gasto para o governo francês. E toda vez que tinha um gasto maior, o governo cobrava impostos maiores ao terceiro estado. Só que, além dos altos impostos que o rei mandava cobrar por causa das dívidas de guerra, também teve a questão da extrema pobreza que a França estava passando. No ano de 1788, um ano antes da Revolução Francesa, teve um período de seca na região. Os camponeses não conseguiram produzir alimentos suficientes, fora que muitas terras do campo pertenciam a grandes nobres, ainda naquela relação de servo ali, que parecia o feudo.
Então, eles não conseguiram produzir alimentos suficientes, então faltou para o campo e, consequentemente, faltou para as cidades. Então, ali já começam as primeiras revoltas, principalmente ligados aos camponeses. Os camponeses começam a se revoltar no campo. Nas cidades, os trabalhadores urbanos também começam a se revoltar. E a burguesia também entra nas revoltas porque está querendo que a França invista mais no desenvolvimento industrial, para que eles possam crescer na economia. Nesse sentido, foi indicado que o rei convocasse, fizesse a convocação da Assembleia Geral, da Assembleia dos Estados Gerais, que era um tipo de reunião que existia desde a Idade Média na França, desde o fim da Idade Média na França, consistia em chamar os 3 representantes das 3 classes sociais para decidir alguma coisa pela França junto com o rei. Nessa convocação dos Estados Gerais, que não era convocada há mais de 100 anos, em 1789, há mais de 100 anos, nenhum rei convocava os Estados Gerais, a proposta do terceiro estado é que a votação fosse por pessoas presentes no palácio. Então, muitas pessoas ligadas ao terceiro estado estavam no pátio do palácio do rei, e o rei, percebendo que a proposta de aumento de aumento dos impostos e manutenção dos privilégios da aristocracia, do rei, não passaria, ele manteve a votação com representantes de cada classe social, um deputado de cada classe. Claro, primeiro e segundo estado sempre resolviam o que o rei queria, era o clero e era a nobreza, minha gente. Então, o terceiro estado perdeu o direito de votar para que os impostos fossem diminuídos. Nesse sentido, na mesma reunião, se formou uma assembleia à parte só pelo terceiro estado e parte do baixo clero, e eles decidiram que o governo do rei Luís XVI não era mais soberano, ele não estava governando para o povo. Nesse sentido, eles convocaram uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, decidiram que a França precisava de uma Constituição. Então, eles começaram a elaborar uma Constituição a partir dessa Assembleia. Também nessa Assembleia foi decidida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aí vem o lema que a França carrega até hoje na bandeira, que é o lema da liberdade, igualdade e fraternidade. E ainda durante a Assembleia Geral, ficou decidido que, após a aprovação da Constituição, pelo grupo responsável pela elaboração, a forma de governo adotada seria a monarquia parlamentar, ou seja, a França continuaria tendo um rei, porém esse rei não tomaria mais as decisões por si só. Essas decisões deveriam ser tomadas ali pelo parlamento, pela Assembleia, pelos deputados, e ao rei caberia a função de discutir, mas não de escolher, certo? Enquanto está tendo essa organização da Assembleia, liderada pela burguesia, o povão, né, os trabalhadores e parte dos camponeses que estavam na cidade, em Paris, eles se revoltaram, saíram às ruas, tomaram a Bastilha, que é nada mais, era o símbolo da... A Bastilha era o símbolo do militarismo francês. Era uma alta torre, lá eles guardavam armamentos e também servia para prender alguns presos políticos, né, que eram contra o rei da França. Então, eles tomaram a Bastilha, ou seja, eles entraram na Bastilha, pegaram as armas da Bastilha, soltaram os presos políticos, e ali é considerado hoje em dia na história o marco
o marco do início da Revolução Francesa, certo? Então, enquanto estava tendo a Assembleia Geral, né, ali que a burguesia estava se articulando para uma nova Constituição para a França, o povão foi às ruas, tomou a Bastilha, né, quebrou alguns estabelecimentos, principalmente os estabelecimentos que representavam a nobreza. A fase seguinte da Revolução, a primeira fase, que é a Assembleia Nacional, a segunda fase é a chamada Convenção Nacional. Na Convenção Nacional, já existiam entre a nobreza dois grupos políticos. Os jacobinos, que defendiam um governo mais popular na França, era mais ligada à burguesia não tão rica, né? A burguesia média e a população como um todo, trabalhadores e camponeses, jacobinos. E os giraldinos era a burguesia mais enriquecida. Eles até achavam que deveria ter um diálogo maior com o rei para que a França continuasse sendo uma monarquia, mas não governada a partir dos critérios do rei, né, e sim de uma assembleia. Então, nesse período de convenção, é o período em que Luís XVI já está como monarca, uma monarquia parlamentarista, ele não gosta dessa condição, e ele tenta fugir da França junto com a rainha, que é a Maria Antonieta. Maria Antonieta nasceu na Áustria, casou com Luís XVI da França, e eles tentam fugir para a Áustria, e lá organizar um exército para invadir a França e acabar com a Revolução, acabar com essa ideia da Revolução. Só que nessa tentativa de fuga, eles são capturados, são enviados de volta ao palácio e são julgados. Ali ocorre o julgamento, né, do rei e da rainha, e eles são julgados, eles acabam recebendo a pena de conspiração. Isso na França revolucionária, conspirar contra a revolução era conspirar contra o povo. Então, eles foram enviados para a guilhotina, que era nada mais, nada menos do que... Eu esqueci de colocar uma foto aqui da guilhotina para vocês. Era uma estrutura enorme, feita de madeira, com uma lâmina bem grande no alto, e aí colocavam a cabeça da pessoa abaixo, presa, né, e descia a lâmina com tudo, então cortavam a cabeça. Assim foi feito com o rei Luís XVI e assim foi feito com Maria Antonieta. Professora, foi um absurdo isso que eles fizeram, né? Acabar com o rei. Não podemos esquecer que, antes da Revolução, quando a França estava decretada na extrema miséria, muitas pessoas nas ruas e etc., dentro dos palácios, porque o rei não tinha só um palácio, tinha vários, o mais famoso é o Palácio de Versalhes, que inclusive é ponto turístico até hoje na França. Dentro dos palácios era uma realidade paralela, então eles se alimentavam bem, eles faziam grandes festas, a comida era em abundância, tanto que era jogada no lixo que sobrava. Tem uma frase famosa, teve uma grande festa para Maria Antonieta, ela chamou grande parte da nobreza francesa para essa festa, e um dos funcionários sugeriu a ela que o restante da comida, se não poderia ir para o povo que estava com fome. Ela disse, não, vai para os cachorros. Se o povo está com fome, que coma brioche. Brioche, para quem não sabe, é como se fosse um pãozinho doce. A população não tinha acesso a isso. A nobreza estava vivendo uma realidade totalmente paralela. Eles estavam se beneficiando do que o povo tinha que pagar de impostos. Então, isso gerou muita revolta. Então, quando eles viram que o rei estava conspirando contra uma revolução, da guilhotina, certo? Então, por causa dessas conspirações, que não parou com a morte do rei,
outros países estrangeiros que eram monarquia tentaram organizar exércitos para invadir a França e retomar a monarquia como era antes, porque a Revolução Francesa, na cabeça de um país monarca, não deveria ser exemplo para os outros países, né? Para acabar com os privilégios de uma nobreza. Então, por causa disso, da conspiração que teve, esse período... Professora, Oi? teve um momento que cortou sua fala. Cortou? Peraí, só um instante. Sim, Me diz, depois Foi. que a senhora falou. Tá ouvindo? estou ouvindo. Depois que a senhora falou que o povo se alimentava de. Não podia se alimentar de algum pãozinho doce. Pronto. Estava explicando para vocês o seguinte: a França, quando ela vivia em plena miséria, antes da Revolução Francesa, nessas festas que existiam nos palácios, um dos funcionários chegou até a rainha Maria Antonieta e perguntou se as sobras de comida não deveriam ser direcionadas ao povo que estava com fome, que vivia nas ruas. E Maria Antonieta responde que se o povo está com fome, que coma brioche. Só para vocês entenderem que a nobreza vivia uma realidade paralela, eles não se importavam de forma alguma com a miséria da população francesa. Eles só se importavam em continuar mantendo os privilégios que eles já tinham. Eles viviam de festas, eles viviam de banquetes, né? Então, tem a famosa frase da Maria Antonieta: se a população está com fome, que coma brioche, que é tipo um pãozinho doce, feito... Professora, Oi, só para mim voltar aqui um pouquinho, isso é a segunda fase, certo? isso é a segunda fase, a Convenção Nacional, Tá, ok. certo? Professora, Oi, dá para citar isso aí em uma redação? dá. Qual o tema da redação? Ah, não sei, tipo alguma falta que o governo está cometendo com o povo. Pode, Algum interessante. pode sim fazer essa relação. Por exemplo, falar de um governo atual e remeter a esse passado, em que os governantes, eles não olhavam a situação do povo, só queriam manter os próprios privilégios. Então, dá para relacionar, sim, com a Revolução, com a situação da França antes da Revolução Francesa. Tipo uma alusão histórica, né, professora? Isso. Inclusive, eu dou até o conselho a vocês: toda a redação que vocês desenvolverem, se puder fazer alguma relação histórica, enriquece demais a redação, certo? Faz alguma, faz alguma relação histórica, se puder, relaciona também alguma questão filosófica, porque tinha filósofos que eram contra esse tipo de atitude da nobreza. É o caso de Jean-Jacques Rousseau, que a gente vai ver depois ali o período do iluminismo, vou falar brevemente. Inclusive, esse iluminismo, ele influenciou a Revolução Francesa. Rousseau, ele dizia que um governante tem que governar para o povo. Quando o povo escolhe ou aceita aquele governante lá, cabe a ele governar através dos interesses do povo e não dos interesses particulares. Se o governante não governa para o povo, só para si mesmo e os próximos, o povo tem o direito de tirar ele do poder. Então, isso está no contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Então, sempre que vocês puderem fazer relações históricas, se esquecer a filosófica, mas fizer a relação histórica, a redação de vocês fica bem enriquecida, certo? Professora, Oi. boa noite, desculpe, cheguei atrasada, mas veja, duas coisas. Aqui, isso aconteceu também aqui em Pernambuco, né? Um levante que se deu justamente por conta disso, porque Pernambuco pagava os luxos da família da família imperial que vivia no Rio de Janeiro. Daí, no século XVIII, aconteceu um levante também assim,
por esse mesmo motivo. E outra coisa, não sei se a senhora já falou, qual a relação da Revolução Francesa, porque lá em Olinda tem algumas esculturas que nos remetem à Revolução Francesa. Eu queria saber se tem alguma relação da Revolução com a cidade de Olinda. Tem. Na verdade, a Revolução Francesa ela foi um marco para a fase de transição, a saída da monarquia e a entrada de repúblicas, né, de governos republicanos. Então, a Revolução Francesa ela influenciou muito as colônias. Né? Esses ideais da Revolução Francesa influenciou o Brasil quando era colônia, então esses movimentos que vão se desenvolvendo no Brasil colônia são muito influenciados pela Revolução Francesa, também não só no Brasil, mas nas colônias espanholas também. Então, os ideais da Revolução Francesa, dos filósofos iluministas, estão presentes, sim, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Porque os movimentos aqui no Brasil, do período colonial, e posteriormente do primeiro reinado e do segundo reinado, no período colonial, os movimentos eles eram muito por região. Então, Pernambuco fazia o movimento deles, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. Depois é que esses movimentos começaram a ser mais amplos e o desejo começou a ser maior. Antes o desejo era local. Nós não queremos isso daqui para a nossa região, vamos nos separar. Mas depois isso se tornou mais nacional. E a Revolução Francesa esteve presente em todas essas revoltas, certo? Não com o apoio direto da França aqui, não com esse apoio direto. Foi a gente vai... um movimento que impulsionou os outros, né? As pessoas começaram a refletir sobre essa questão e também tomaram aí suas atitudes, né, de forma local, né? Isso, começou de uma forma local para depois se tornar algo mais amplo, né? Como foi o caso da Confederação do Equador, que aí se juntou Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Essa já foi mais ampla, mas começa devagarzinho, né? Começa por região. E a França, ela era um exemplo. Eles olhavam, eles recebiam as notícias da França, principalmente aqueles que estudavam fora, quando voltavam para o Brasil, trazia esses ideais. Olha, a França passou por isso, foi bacana, quem sabe aqui, e começavam a fazer pequenos grupos, nesses pequenos grupos eles discutiam, e aí a proposta ia crescendo. No Brasil funcionou assim, e está corretíssimo. A Revolução Francesa foi um grande exemplo. Ok, professora, obrigada. Por isso que eu não podia deixar de fora esse assunto, porque ele está interligado aqui à nossa América. Professora? Oi. Outro país também que teve a influência da França, que eu vi estudando atrás, foi os Estados Unidos, que ele passa por a mesma coisa que a França passava. Tem que pagar altos impostos para a Inglaterra. Exatamente. Não vamos estudar a independência dos Estados Unidos agora, por causa da questão do tempo, né? Mas falta só 5 aulas para o grande dia de vocês, que é o dia do Enem. Mas sim, Estados Unidos era a colônia da Inglaterra e como colônia também sofria a questão dos impostos, não era permitido que as 13 colônias se desenvolvessem na questão industrial, né, por causa do pacto colonial. Então, os Estados Unidos também se rebelou contra o poderio inglês e, no caso dos Estados Unidos, eles receberam apoio direto da França. E a França ainda não tinha passado pela Revolução, né? Eles receberam apoio, ainda era Luís XVI. Luís XVI apoiou a independência dos Estados Unidos só porque ele era inimigo da Inglaterra. Então, para prejudicar a Inglaterra, ele mandou tropas francesas ajudar a população dos Estados Unidos na independência. Certo? Professora, última pergunta. Pode ficar. Outro exemplo dos Estados Unidos e do Brasil, de outro país, qual você poderia me dar?
de Que teve independência, influência. que teve a Que influência, teve influência da França. certo? Todos foram influenciados, o Peru, México, Equador, Argentina, Chile, todos eles receberam a influência, principalmente o Haiti. Haiti, ela era dividida entre uma parte francesa e uma parte espanhola. E a parte francesa, ela teve a interferência direta da França pós-revolucionária, porque nesse período que a gente está, a segunda fase, que é a Convenção Nacional, os jacobinos ficaram no poder por causa da questão do complô do rei e tal, então eles assumiram o poder, e uma das primeiras providências dos jacobinos foi acabar com a escravidão nas colônias, ou seja, acabou com a escravidão no Haiti. Foi uma das primeiras providências. Então, quando acabou com a escravidão, permitiu que o Haiti francês pudesse também correr atrás da sua independência, e foi a primeira colônia em que a independência ela foi articulada pela população negra ex-escrava, certo? Mas também teve a Revolução Russa. Isso, mas a Revolução Russa já é século XX, certo? A gente vai ver Primeira Guerra, e ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai ter o processo revolucionário também. Quando eu falo para vocês revolução, a palavra revolução, dentro da história, ela significa uma ruptura, uma quebra total em relação à antiga situação. Então, a gente só pode usar essa palavra revolução quando tem uma mudança total da condição que era. Então, foi o caso da Revolução Francesa, foi o caso da Revolução Industrial, foi o caso da Revolução Russa, certo? Por quê? Era uma condição, o país era de um jeito e mudou totalmente para outra forma, certo? Esses casos, sim, são revolucionários. Agora, ditaduras não são revoluções. Geralmente, as ditaduras, elas mantêm a mesma forma social, elas mantêm a mesma forma econômica, só muda a questão política por ter um líder e por retirar direitos, certo? É importante a gente saber esses conceitos dentro da história, para não confundir. Tudo bem? Sim, Ok, professora. professora. Vou continuar, tá? Mais alguém quer falar? Pode falar. Então, vamos lá. Ainda nessa segunda fase que eu estou falando para vocês, a Convenção Nacional, os jacobinos ficam no poder e ali eles decretam algumas coisas, como o caso do voto universal masculino, né, não mais o voto censitário, porque no período da monarquia constitucional, o voto era por renda. Então, acabava que só aqueles que recebiam o melhor salário dentro da burguesia era que tinha direito ao voto. Quando os jacobinos assumiram, eles tiraram esse voto a partir da renda. Então, toda a população masculina, independente de ser um miserável que estava na rua ou uma pessoa extremamente rica, tinha direito ao voto. Outra medida dos jacobinos na Convenção Nacional foi o fim da escravidão nas colônias francesas, o congelamento dos preços dos alimentos básicos para que as pessoas mais pobres pudessem ter acesso à comida, e foi criado um tribunal revolucionário para julgar os inimigos da revolução. Essa criação do tribunal revolucionário, dentro da história, foi chamado de período terror. Por que período terror? Porque todas as pessoas que eram suspeitas de conspirar contra a Revolução Francesa acabavam indo para esse tribunal, e do tribunal 90% ia para a guilhotina.
Então, muitas pessoas morreram, inclusive pessoas que fizeram parte da Revolução Francesa, que não estavam conspirando contra a Revolução Francesa, mas recebia denúncias de conspiração e morriam, como foi o caso de Danton. Danton foi uma das pessoas que esteve dentro de todo o processo da Revolução Francesa, era amigo de Robespierre, que era o líder dos jacobinos, que durante essa República da Convenção estava no poder, e o próprio Robespierre mandou matar Danton. Então foi um período em que saiu do trilho, a Revolução saiu, perdeu o rumo, justamente porque estava sofrendo ataques externos de outros países e dentro do país poderia ter pessoas conspirando, certo? É daí que vem a terceira fase, o diretório. Na terceira fase, Robespierre foi preso por mandar matar tantas pessoas. Ele foi preso, foi julgado na guilhotina também e assumiu o poder os girondinos, aquela alta burguesia, né, mais ligada à questão da monarquia parlamentar, da monarquia constitucional. Então, os girondinos era a alta burguesia, a burguesia mais enriquecida. Eles não se importavam tanto com a participação do povo na política. Na verdade, eles viam como algo negativo a participação do povo, né, dos trabalhadores em geral. Só que a primeira providência dos girondinos no diretório foi anular todas as medidas que foram aprovadas pelos jacobinos. Então, eles eliminaram a questão do voto, eliminaram também a questão do congelamento dos preços, o que gerou uma revolta popular muito grande, né, porque os preços voltaram a ter aumentos constantes e a população não tinha condições de manter. Então, essa terceira fase diretório foi um período de instabilidade total, né? A França estava totalmente sem rumo. Por causa disso, que pensaram na possibilidade de que a França estava precisando de um líder, de uma pessoa que concentrasse, né, que concentrasse os desejos e as vontades do povo. Então, foi escolhido para representar essas vontades uma pessoa que participou do exército da Revolução Francesa, era um general na época, chamado Napoleão Bonaparte. Ele era jovem, mas ele era um grande general para a tropa dele, e aí ele foi chamado para ser o símbolo da mudança francesa. Vocês vão perceber que a partir da escolha de Napoleão Bonaparte como líder, no decorrer da história, essa escolha de uma pessoa como líder sempre prejudica o desenrolar social, político e econômico da sociedade. Nós não precisamos de líderes, nós precisamos de governantes que governem a partir da necessidade do povo, né? Então, a imagem escolhida da pessoa que levaria a França ao progresso foi essa daqui. Vocês estão vendo? Napoleão em cima do cavalo branco, apontando para o horizonte, e essa imagem para dizer que eu vou salvar a França para vocês. Quando Napoleão Bonaparte foi escolhido para ocupar a organização da França, ele foi escolhido junto com outros cônsules, foi o período do consulado. Então, eram 3 generais, 3 cônsules, e eles deveriam pensar no processo de organização da França. Mesmo sendo 3 pessoas, Napoleão era o que concentrava o total poder, né, o poder de decisão, de mudanças e etc. Então, nesse período, Napoleão, ele agiu com relação à população jacobina, proibindo greves, proibindo revoltas, inclusive promover revoltas nesse período que ele assumiu era considerado crime, né?
passível de cadeia. Então, ele proibiu greves, ele controlou a imprensa, ele confiscou terras da Igreja Católica, né? Através do confisco de terras, ele direcionava a outros interesses na França. Nesse período também foi criado o Banco da França, que era muito importante que a França tivesse um banco para auxiliar o desenvolvimento da burguesia. Afinal de contas, Napoleão Bonaparte estava ali representando os interesses da burguesia e também para tirar a França do buraco que ela estava. Na questão educacional, Napoleão criou escolas para a população como um todo, e as escolas, elas deveriam formar pessoas para futuramente ocupar cargos do governo. Aqui não existe mais nobreza nos cargos. Era a população comum que deveria ocupar os cargos do governo. E, para isso, elas deveriam ser educadas, passar por escolas. Mas ele também proibiu algumas matérias. Olha, história e filosofia sofre, viu, no decorrer do tempo. História e filosofia eram consideradas matérias perigosas, faz o povo pensar demais. E o povo... Professora, Oi. desculpa te interromper. Tudo bem. Fiquei curiosa, fiquei com medo depois de esquecer. Com isso que o Napoleão faz nesse período, a gente pode dizer que a França volta a estaca zero? A ideia não era a França voltar a ser uma monarquia. A ideia era a França alcançar um poder econômico que pudesse competir com a Inglaterra. Então, sair daquela situação miserável que estava, porque a França estava miserável antes da Revolução. Aí começou a melhorar. Depois ela piorou novamente, por causa da questão dos conflitos de interesse político, né? Ali, jacobinos, girondinos. A França voltou a ter grandes problemas na questão econômica e política também. Então, Napoleão, aqui, ele não é um soberano, um monarca, ele é um cônsul, e a função dele, apoiado pela burguesia, era melhorar a situação da França. Aqui, depois a gente vai ver que ele acaba se tornando imperador, né? Mas aqui ele ainda não é o imperador. Aqui ele está na fase de reconstrução da França. Aí nessa reconstrução é que vem todas essas mudanças. Uma coisa interessante também é que Napoleão... Passou o caminho. Uma coisa interessante também é que, nesse período, Napoleão Bonaparte ele promoveu uma reforma agrária dentro da França. Então, aquela luta dos camponeses, né, que estavam na condição de ainda medieval no campo, durante a Revolução Francesa foi tirada deles a condição de servos, mas eles ainda não tinham muito acesso à terra, eles tinham a pequenas terras e tal. Com Napoleão Bonaparte, ele redistribuiu essas terras de modo que os camponeses produzissem alimentos suficientes para o campo e para a cidade, para que assim a França nunca mais passasse por problemas alimentícios, miserabilidade, etc. Então, ele concentrou nisso. População camponesa com terras significa que eles vão produzir o suficiente para o campo e para a cidade. Então, ele promoveu a reforma agrária, ele criou o Código Civil Napoleônico, em 1804. Pelo Código Civil, o Estado agora era totalmente laico, passava a ser totalmente laico, ou seja, totalmente separado da Igreja Católica. Ele implantou também, através do Código Civil, a igualdade perante a lei, a igualdade dos cidadãos franceses perante a lei, a liberdade individual das pessoas, direito à propriedade privada e etc. Certo? O Código Napoleônico beneficiou bastante a população como um todo, só não os trabalhadores industriais,
os trabalhadores urbanos, eles não recebiam, eles não estavam inseridos no Código Civil napoleônico. Apenas a burguesia, parte dos camponeses. Professora, Oi. teve algum momento em que a população falou assim, cara, não tá dando, Bonaparte não tá fazendo, na realidade, o que deveria ser feito, mais ou menos assim, sabe? Teve algum momento desse? Pelo contrário, Napoleão, ele passa a ser venerado na França. Por quê? Ele tira a França de todos os problemas que ela está passando. Então, os camponeses são gratos a Napoleão, a burguesia é grata a Napoleão, porque começa a desenvolver a industrialização na França. Os trabalhadores de indústria que promovem revoltas, porque realmente eles não receberam nenhum tipo de benefício. Mas em relação aos demais componentes sociais, a população era grata e via Napoleão como um verdadeiro herói. Napoleão, ele tinha uma postura assim bem que vale ressaltar. Tem um livro que se chama O Conde Negro. Um historiador, ele resolveu pesquisar em uns documentos que estavam na cidade do interior da França, que ainda não haviam sido pesquisados. Então, é a história, na verdade, do filho do autor de O Conde de Monte Cristo. Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Peraí, só isso. De Alexandre Dumas, tanto que o jovem também se chama Alexandre Dumas, só que ele era negro, porque ele tinha nascido no Haiti. E ele, quando ele consegue fazer parte do exército, ele participa da Revolução Francesa, ele conta como era Napoleão Bonaparte. Ele era um general, ele tinha total controle sobre as tropas dele, mas as tropas dele não obedeciam a mais ninguém, a não ser Napoleão. É por isso que Napoleão foi escolhido para colocar a França nas rédeas, porque ele tinha um jeitinho bem ditador de agir. Mas, no geral, a população era grata a essas transformações que ele estava promovendo. É tanto que depois eles aceitam Napoleão como imperador. A França tinha lutado contra a monarquia e depois aceitam Napoleão como imperador da França. Só para vocês terem ideia. Então, vamos às questões. Vocês responderam as questões. Coloquei 5 questões tranquilinhas para a gente discutir e reforçar o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Questão número 1, Enem 2017. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi imposta como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, que foi o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar, não só isso, né? Atualização da disciplina moral cristã, jamais. Divulgação de costumes aristocráticos, não. Foi um movimento contrário à aristocracia, foi um movimento para retirar os privilégios. Socialização do conhecimento científico, não. Universalização do princípio da igualdade civil. Então, questão 1, resposta correta é a letra E. Universalização do princípio da igualdade. 2, olha, Enem passado, hein? Enem 2021. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo
dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer, letra A, manutenção das terras comunais. É isso que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão prevê? Não. Supressão do poder constituinte? Também não. A Constituição é uma das cartas magnas, é o principal documento de um país, que é através dela que o governante deve agir. Então, deve total respeito à Constituição. Então, não é a supressão, porque supressão seria retirada. Falência da sociedade burguesa, também não. A Revolução Francesa estava ali também para apoiar o desenvolvimento da burguesia. Paridade de tratamento jurídico. Essa é a resposta correta. Paridade, igualar as pessoas a partir do tratamento jurídico. Então, questão 2, resposta correta é a letra D, de dado. 3. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio pela volúpia, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia pelos dos grandes pela grandeza do homem. O discurso de Robespierre, olha aí o jacobino Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos e sociais envolvidos na Revolução Francesa. Essa questão foi do Enem 2010. Esse discurso de Robespierre, ele estava relacionado a quê? Ele criticava quem aqui? Robespierre é um jacobino. Jacobinos criticavam os girondinos. Então, letra A alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. Eita, já chegamos à resposta, ó. Mas vamos ver as outras e ver por que elas não estão corretas para esse trecho. Ao clero francês que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia, o clero não se preocupava com a justiça social e não era ligado à alta burguesia, eles eram ligados à nobreza. Há militares oriundos de pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente? Também não. Nessa época, os militares era o militar da Revolução Francesa, né? Então, eles não interferiam na questão política. Está ligada à nobreza esclarecida que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. Na França, o iluminismo, ele não foi tido como exemplo, né? As ideias dos filósofos iluministas de transformação não foram aceitas na França do século XVIII, por Luís XVI. Então, essa não está correta. Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos.
Robespierre não está criticando os representantes da pequena e média burguesia, ele está criticando a alta burguesia, representada pelos girondinos, porque eles queriam ser a força política dominante pós-revolução. Então, a resposta correta da questão 3 é a letra A, de amor. Questão 4. Em 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil Napoleônico, que garantia por lei os valores da burguesia. Entre os valores do Código Civil Napoleônico estão as liberdades individuais, sim, a garantia da autoridade da Igreja Católica sobre as diretrizes do Estado, errado, e manutenção dos privilégios aristocráticos, também está errado. B, abolição da servidão. Napoleão não promoveu a abolição. Inclusive, a escravidão que tinha acabado nas colônias, Napoleão tentou restabelecer. Ele tentou restabelecer essas colônias para fornecer dinheiro para a França e tentou instituir de volta a escravidão. Não deu certo. Letra C. Professora, Oi. por que não poderia ser A se ele não voltou com relações com a Igreja Católica? Com a Igreja? Porque a gente está falando sobre os princípios do Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico garantia a autoridade da Igreja? Não. Teve até o confisco de terras. E o Código Civil Napoleônico mantinha os privilégios da aristocracia? Também não. Na letra A, a única parte correta é o início, as liberdades individuais. O Código Civil Napoleônico, ele não previa o retorno da monarquia, ele não previa o retorno dos privilégios da Igreja. Certo? Sim. Entendeu? Pronto. Não fiquem com dúvida, não. Letra C. As liberdades individuais, correto, estava lá no Código Civil Napoleônico. O Estado laico, correto, também estava lá no Código Civil Napoleônico, a separação do governo com as coisas da Igreja, né? A proteção do direito de propriedade, sim. Abolição da servidão, sim. Não confundir servidão com escravidão. Servos era a condição do camponês que viviam em terras de outras pessoas. A mesma coisa que acontecia na Idade Média, nos feudos. Ali não eram escravos, eram servos. Então, Napoleão garantiu o fim da servidão. Certo? O fim da escravidão já tinha acontecido no período da Convenção pelos jacobinos. Napoleão até tentou retomar, mas não deu certo. Tá? Então, questão 4, a resposta correta é a letra C, de coração. 5. Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça encontrem um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo. Frase de Napoleão Bonaparte. Sobre o período napoleônico, podemos afirmar que consolidou a revolução burguesa na França através da contenção dos monarquistas e jacobinos. Outra que a resposta já está na letra A, mas sempre leiam as seguintes. Todos esses pontos colocados na letra A estão corretos. Napoleão realmente consolidou o interesse da burguesia, né, uma revolução burguesa, e ele conseguiu acabar com as revoltas dos monarquistas, que eram o grupo que queria o retorno da monarquia para a França, e também dos jacobinos, que queria mais a participação do povo no poder. Então, ele consolidou a revolução burguesa na França dessa forma. Os demais, por que não estão corretos? Manteve as perseguições religiosas
e confiscou das propriedades eclesiásticas iniciadas durante a Revolução Francesa, confiscou terras, sim, mas ele não promovia perseguição religiosa. Ele não proibiu a religião dentro da França. Ele apenas participou do processo de confiscar as terras. Enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses. Pelo contrário, o exército e os camponeses apoiaram a coroação de Napoleão Bonaparte, que a gente vai ver na próxima aula. Favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, totalmente errado. Coloquem na cabeça de vocês, Inglaterra é inimiga total da França durante todo esse período. Elas só deixam de ser inimigas no período da primeira Revolução Industrial. Não, da Primeira Guerra Mundial, já no século XX. Então, do século XX para trás, elas são inimigas. Certo? Anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos e o direito de propriedade, de forma alguma. Ele manteve a igualdade e manteve o direito à propriedade privada. Então, a 5, a resposta correta é a letra A. E como hoje é sexta-feira, eu trouxe dicas de filmes para vocês. E, dando aula, esqueci de indicar um, mas é só para quem gosta de musicais, porque é um filme muito bem produzido, é um filme muito bom. Tem 2 versões dele, uma que não é musical e uma musical, que é Os Miseráveis. Não sei se vocês já assistiram. Os Miseráveis mostra como estava a França antes da Revolução Francesa. É um filme fenomenal. Eu acho que o primeiro é ali da década de 90, 1990 e pouco, 91, 92 mais ou menos, e o segundo é mais recente, se eu não me engano é de 2013. A segunda versão é que é musical, mas é muito bem produzido, concorreu ao Oscar, e retrata exatamente como a população estava passando por problemas, o povo, né, que estava miserável na rua, a tentativa da burguesia de desenvolver uma indústria sem o apoio da aristocracia, então mostra todos esses problemas. O filme que está aqui na tela para vocês é o Maria Antonieta, que ele é de 2006 e ele está disponível no YouTube. Esse filme de Maria Antonieta vai mostrar exatamente o mundo paralelo que a nobreza vivia antes da Revolução Francesa. Claro, esse filme, ele, se vocês forem assistir, tem algumas coisas que estão fora de eixo, como, por exemplo, a rainha usa tênis all-star, algumas músicas mais modernas são tocadas, mas isso é coisa da diretora Sofia Coppola. No mais, no geral, vai mostrar o quanto eles tinham uma vida totalmente luxuosa, enquanto a população estava morrendo de fome. Outro filme aqui para vocês, também disponível no YouTube, é o filme Danton, O Processo da Revolução. Danton foi um dos que participou da Revolução Francesa, era amigo de Robespierre, e eu já vou dando spoiler histórico, ele acaba indo para a guilhotina. Mas esse filme vai mostrar todo o processo revolucionário e a ascensão dos jacobinos no poder ali no período da Convenção. Certo? Esse filme é de 1983, vale muito a pena assistir. Eita, turma, vocês ficaram confusos hoje? O assunto foi grande, não foi? Deixa eu ver aqui o chat. Douglas, ele proibiu as matérias que faz o povo deixar de ser cego, exatamente. Olha, sempre duvidem de governos que quer acabar com o ensino de história, de filosofia, de sociologia, porque sempre são consideradas matérias perigosas, porque abre muito a mente da população
e a população pode recorrer aos direitos que ela tem, né? A gente vê que na história, por exemplo, alguns atos de governantes, eles se repetem. Né? Alguns governantes atuais vão repetindo atos passados, e a população, às vezes, também age, a população que não conhece o passado, ela comete os mesmos erros do passado. Então, vamos ficar com essa reflexão, com as dicas de filmes. Gostaram da aula? Muito bem, Douglas, acertou as questões. Janildo, foi show, né, Janildo? Pois bem, turma, desejo a vocês um ótimo final de semana.